de Deus. Marcos capítulo 2, eu tenho uma palavra do Senhor. Quantos amam a palavra de Deus, digam amém. Evangelho de Marcos capítulo 2, versículo 1. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou no nosso telão de LED. Eita glória! Aleluia! Tem alguém do seu lado? Fala para ele assim: ainda bem que choveu e não estragou a sua chapinha. Aleluia! Obrigado, Jesus, pela chuva. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, na Marechal Rondon 163, de forma que não havia nem lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Eu fico imaginando o que é a própria palavra pregando a palavra, o verbo pregando sobre ele mesmo. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 amigos. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Olhe para alguém perto de você e fala assim: valorize as pessoas que te trazem para a igreja. Amém? Esses são os verdadeiros amigos. Tem alguém aqui nessa igreja? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo o seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Versículo 12, ele se levantou. Diga bem forte hoje: eu vou me levantar essa noite. Diga mais forte, diga: eu vou me levantar essa noite. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, e ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Esse é o tema da minha mensagem de hoje: nunca vi nada igual. Sabe que você pode dizer isso? Eu nunca vi nada igual. Fale para 3 pessoas do seu lado, diga: eu nunca vi nada igual. Diga para outra pessoa que está com pouco café, diga: eu nunca vi nada igual. Cumprimento pelo menos 4 pessoas, você pode sentar em nome de Jesus. Eu nunca vi nada igual. Alguém tem grama em casa? Graminha? Grama? Mato? Você precisa cortar todo dia, você não cresce? Alguém tem isso? Lá em casa a gente tem, e a missão minha lá em casa é... eu tenho 2 missões em casa: comer e cortar grama. Aleluia! E esses dias eu estava lá em casa, e como teve muita chuva, a grama cresceu mais do que deveria. E eu fui começar a cortar grama, e cortei por partes, porque tem na frente também grama e tem atrás também. Aí cortei na frente e eu percebi que algumas plantas cresceram mais do que deveria. Da última vez que eu cortei, elas estavam maiores. Eu falei: cara, eu cortei essa grama esses dias atrás, ela cresceu de novo. Porque tem a grama bonita e tem a grama feia, você está ligado, né? Tem aquelas graminhas que são de rico. Quem conhece a grama de rico? É aquela verdinha, que ela parece espetinho assim, bonitinha. E tem a grama de quem não é rico, que não conhece Deus ainda. É umas árvores que crescem feia. Quem sabe o que eu estou falando? Não combina com a cara da riqueza. Olha para alguém perto de você e fala assim: essa noite
você vai sair rico desse lugar. Recebe o nome de Jesus. Aí eu percebi que o problema não estava na grama, estava em mim, porque eu estava cortando só a superfície, e eu precisava arrancar a raiz. Então Deus começou a falar comigo sobre isso, e eu comecei a perceber que as plantas que mais atrapalhavam o meu jardim do Éden, lá em casa, que eu sou o Adão, e você sabe quem é a Eva, e não tem serpente, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas o que estava atrapalhando ali era essas plantas que cresciam com uma raiz que eu precisava ter cortado. Então eu comecei a arrancar pela raiz. E eu tenho certeza que agora vai ser muito difícil delas crescerem, porque não tem como crescer sem raiz, amém ou não amém? E o Espírito Santo falou para mim: filho, faz um tempo atrás Deus colocou essa palavra no meu coração. Ele disse, você precisa pregar uma mensagem sobre isso, para que as pessoas entendam que não adianta a gente mudar superficialmente. E meu desejo não é transformar as pessoas superficialmente, mas transformar a raiz. Coloque a mão no seu coração e diga assim: em nome de Jesus, eu recebo a palavra de Deus, e eu declaro que nessa noite serei transformado. A gente vai para essa passagem, é muito interessante, porque o que a gente vê aqui? É uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Porque pensa comigo, irmão, Jesus está no auge da sua pregação, está famoso, pregando para todos os lugares, e souberam que ele estava numa cidade chamada Cafarnaum, e a galera foi toda para lá, para receber milagre, para ouvir a palavra de Deus. E de repente, Jesus está pregando, o teto abre, e 4 amigos fazem descer um cara numa cama que é paralítico. O maior ato de coragem que eu já vi na Bíblia, porque eles subiram no telhado. Eu não consigo imaginar como foi essa dinâmica, mas carregar um paralítico já é um desafio. Imagina você subir no teto, tirar a parte de cima, descer o paralítico na frente de Jesus. E o que me intriga nessa mensagem não é nem tanto a atitude desses jovens, porque de verdade foi uma bela atitude, amém ou não amém? Mas o que mais me pega nessa passagem é a resposta de Jesus. Porque pensa comigo, o cara era paralítico, amém? Está comigo? Diga amém. Era um paralítico. O que ele precisava? De cura, sim ou não? Dá para você ver que o cara não é paralítico? Todo mundo viu. Ele não está andando, ele está numa maca, sendo carregado por outras pessoas. Visivelmente, o que ele tinha era uma paralisia. Visivelmente, o que ele tinha era uma enfermidade que deixava ele imóvel. Só que Jesus, ele não enxerga superficialmente. Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Então quando esse cara desce na frente de Jesus, a resposta de Jesus não é assim: seja curado, mas eu perdoo os seus pecados. E nessa hora, ninguém entende nada, porque o que tem a ver pedir perdão de pecado para um cara que é paralítico? E eu fico imaginando os meninos com esse paralítico, descendo com ele para lá, agora vai dar certo. Os caras deviam suar muito, dependendo de quanta roupa aquele cara tinha, ele devia ser muito pesado. E eles estavam descendo lá, não tinha monjaro na época, amém? Ok? Eles estavam descendo, e de repente, eles olham para Jesus: agora vai dar certo, vai ser curado. E Jesus fala: perdoa os seus pecados. Eu imagino que todo mundo falou assim: hã? Como assim perdão pecado? Não é isso que ele quer. Ele não está pedindo perdão de pecado, ele quer ser curado. E isso intriga todo mundo, inclusive os fariseus. Porque quando Jesus fala isso, perdão, eu perdoo os seus pecados, automaticamente os fariseus da época, que esses sim eram os paralíticos, eles olham para Jesus e falam assim: quem ele pensa que é? Porque só Deus pode perdoar pecados. Quero dizer algo para você, meu irmão: tem coisas que só Deus pode fazer na sua vida. Tem coisas que só Deus vai fazer na sua vida. Só Deus pode mudar a sua história. Só Deus pode transformar a sua vida. Só Deus pode curar suas feridas. E aí quando eles olham para lá e olham Jesus se perdoando pecados, Jesus fala para eles assim: olha, eu sei que vocês estão pensando, o que é mais fácil? Dizer, levanta e anda, ou dizer, perdoados são os seus pecados? Só que Jesus não para aí, porque além dele perdoar os pecados, ele olha para o paralítico e fala assim: agora sim, eu profetizo, levanta e anda. E aquele cara foi imediatamente
curado. Levante sua mão, quero profetizar sobre a sua vida. Eu declaro que hoje é um dia de milagre. Alguém recebe em nome de Jesus? Diga, eu viverei o milagre. Mas aí a gente vai entender algo poderoso aqui, porque o problema desse cara não era paralisia. E quando a gente olha para a nossa vida, muita coisa das nossas ações, atitudes e comportamentos não tem a ver com o que a gente acha que é. Por exemplo, eu vou dar um mau exemplo meu. Posso? Posso? Tem certeza? Ok. Eu casei com a Raiz para a glória de Deus. Deus me abençoou. Mas eu tive outras namoradas antes dela, certo? E o meu problema, tem que os meus amigos de infância sabem disso. Eu nunca consegui ficar sozinho. Nunca consegui ficar sozinho. Mas olha só, meu pai pastor, minha mãe pastora, Johnny, todo mundo, pastor, meu irmão é igualzinho Jesus. Igualzinho. Entendeu? Eu não sei quem eu pareço. Espero que não seja Judas. Talvez Pedro. Gordinho. Enfim. E eu comecei a pensar sobre a minha vida, porque eu nunca consegui ficar sozinho. As pessoas acham que é porque eu era carente. Então sim, eu sempre tive que estar perto das pessoas. Se eu for fazer qualquer coisa, por exemplo, eu nunca assisti um filme no cinema sozinho. Alguém que já assistiu um filme sozinho no cinema? Deus abençoe sua vida, preciso de libertação hoje, em nome de Jesus. Não faz sentido nenhum. Porque eu não vou no cinema para ver filme, eu vou no cinema para fofocar. Essa é a verdade dos atores, não é verdade? Olha, o seu irmão falou assim, eu sei que você faz no cinema no escuro. O pastor vai revelar você. Mas eu nunca consegui comer um lanche sozinho, sabe? Não é meu perfil. Só que eu percebi que isso não era muito normal, tanto que eu acabava me relacionando com outras pessoas. Por exemplo, eu nunca terminava um namoro sem ter outro no gatilho. Tinha que estar pronto para eu terminar e não ficar sozinho. Sabe o que eu acho mais legal? É gente me olhando como se nunca beijou na vida. Credo, pastor. Ai, então eu sou santo. Vou colocar no telão a sua vida aqui. Mas, sabe, sempre foi meu não sei se era um problema. Hoje eu entendo e consigo olhar para minha vida e saber qual é o motivo. Mas, superficialmente, eu só era um cara carente. Até eu descobri a raiz da minha carência. E você precisa entender algo, irmão, porque Deus ele não vai te trazer para a igreja para apenas abençoar você. Deus ele se preocupa com a sua vida. Porque se você não tratar suas raízes, vai crescer de novo, vai atrapalhar de novo, vai trazer problema de novo. É por isso que muita gente que vem para a igreja recebe uma cura emocional, superficial, passa uns dias e faz a mesma coisa, repete as mesmas coisas, os mesmos erros. Por quê? Porque não deixamos que Deus trate na profundidade dos nossos problemas. E aí o que acontece? Eu descobri que eu fui um rejeitado. E eu falei, cara, eu não acredito que eu fui rejeitado. Hoje eu entendo perfeitamente que eu sofri uma rejeição. Não foi de pai, não foi de mãe, mas foi da igreja. E qual foi o meu problema? Eu era filho de pastor. E filho de pastor tem uma frase que é como se fosse uma sentença sobre ele, que é o seguinte: você nasce, o médico fala assim, seja bem-vindo. Depois ele fala assim, é filho de um pastor, tem que dar exemplo. Então, no começo, que eu era criança, eu ouvia isso, filho de pastor, tem que dar exemplo. Aí qualquer coisa que eu fazia, você é filho de pastor, hein? Tem que dar exemplo. Eu não podia fazer nada de errado. Eu não tive um pastor de jovens que olhou para mim e falou assim, Eberson, eu vou te ensinar. Eu via meu pai pregando, minha mãe pregando, 2 grandes homens de Deus, o meu irmão cada vez mais parecido com Jesus, bombado, puro suco, enfim. E eu ali, tentando lutar para ser aceito pela igreja, a qual eu fazia parte, que eu cresci, aprendi sobre Jesus, mas uma igreja que era cheia de pessoas erradas, mas o filho do pastor não podia errar. Então os meus amigos faziam tudo de errado, a culpa era sempre minha. Eu não era tão assim. Tá bom, eu era, mas enfim. Por que eu era tão atentado
Porque irmão, eu era de verdade, eu tinha todas as características para ser o novo anticristo. Mas Deus me libertou, amém ou não amém? Me transformou em Cristo, amém? Porque eu tinha raiva, eu não sabia do que nem de quem. Eu não me sentia pronto para errar. Porque se eu fizesse alguma coisa de errada, um dedo era apontado para mim com uma voz maligna dizendo: você é filho de pastor, tem que dar exemplo. E isso foi tão sério para mim que eu cresci rejeitado. Então a rejeição da própria igreja transformou em um menino carente, em um menino que não sabia fazer as coisas sozinho, um menino que se tornou, de certa forma, perfeccionista demais. Porque a gente tem um monte de desculpa, mas na verdade você não é a desculpa que você dá. Você pode ter certeza que o buraco é mais embaixo, irmão. Existe algo, uma raiz mais profunda, que talvez você está aqui hoje, você não faz ideia que tem aí, mas é isso que desencadeia os seus comportamentos, os seus desvios de caráter. Então a Bíblia, ela é o livro que traz vida para nós, é o livro que consegue podar as raízes que trazem para a gente transtorno, debilidades. Quem está comigo, diga amém. Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa que é muito perfeccionista, você conhece alguém perfeccionista? Levanta sua mão. Sabe pessoas perfeccionistas? Que, primeiro, o perfeccionista, ele não aceita erro. O perfeccionista, é muito difícil de lidar com o perfeccionista, porque você nunca vai ser bom o suficiente para ele, porque ele tem uma meta na cabeça dele, um padrão, um teto de controle de qualidade que é inalcançável. Então você pode se esforçar o quanto você quiser, você nunca vai suprir e satisfazer um perfeccionista. Aí a gente fala assim: ah, mas ele é perfeccionista, né? Não, o perfeccionismo é só a superfície, porque a raiz do perfeccionista é o orgulho, que na verdade o orgulho dele torna ele perfeccionista. Então não adianta orar para que Deus tire o perfeccionismo do cara, porque não é a raiz. Quem está entendendo, diga amém? A raiz é o orgulho. São 4 coisas que eu quero denunciar essa noite, que influenciam no nosso comportamento. O primeiro é o orgulho. O segundo é a rejeição. Pessoas que são rejeitadas. Alguém glorifique pela chuva dessa noite, amém? Aleluia! Glória a Deus. Ainda bem que você está aqui na igreja. Quer uma pipoca? Quem quer pipoca, diga amém. Vai ficar querendo, que não está no cinema. A pessoa que é rejeitada, seja pelos pais, seja pela sociedade, seja pela igreja, como eu fui, ela não vai sair por aí falando assim: ah, eu sou rejeitada. Não, eu sou rejeitado. Não, eu sou rejeitado. Não tem isso na pessoa. Mas você vai perceber que a pessoa, ela vai ter outros comportamentos. Geralmente as pessoas, elas mostram que não são, irmão. Então toda vez que você vê alguém que é muito santo, muito religioso, fica tranquilo, porque não é. Porque a gente tem mania de querer ser o que não é. A gente olha uma pessoa e julga ela pela aparência, porque a gente enxerga a superfície, mas Deus enxerga as nossas raízes, e Ele pode transformar a nossa vida nas raízes. Então tem gente que está aqui que fala assim: cara, eu não consigo mudar, eu não consigo largar esse vício, eu não consigo vencer isso. Talvez não é um vício o seu problema, foi rejeição. Porque você foi rejeitado, que você não sabe lidar com termos de relacionamento, porque você foi rejeitado quando criança, que você não sabe lidar em coragem, você não é corajoso, você não consegue tomar atitudes em negócios, você sempre espera as coisas acontecerem, você não é proativo. E aí você vai entender que na verdade não tem a ver com uma pessoa não ter um mindset do Pablo Marçal, é porque ela foi rejeitada. E se ela não tratar a rejeição, não vai adiantar nada. Eu conheço pessoas, não precisa apontar o dedo também, nem cutucar, que elas reclamam de um relacionamento, e elas saem do relacionamento e acham outro igualzinho. Elas vão trocando de pessoas ali, de relacionamentos, mas os problemas se repetem. Será que realmente está no outro problema? Ou será que somos nós que não enxergamos que nós temos raízes que precisam ser curadas pelo Senhor? Levanta sua mão, você que tem fé essa noite, fala assim: em nome de Jesus, essa noite eu profetizo sobre a minha vida, que as minhas raízes serão curadas, em nome de Jesus. Eu conheço pessoas que são excelentes, até demais. Tudo que você dá a missão para ela, ela faz
do melhor jeito. Só que tem um problema: se ela errar, acabou o dia, acabou o mundo. Choro três dias seguidos. Ela não suporta errar com ninguém. Ela vive uma vida para agradar os outros, porque ela tem medo de desagradar qualquer pessoa. Então ela fala sim para todo mundo. Ela acumula trabalho por medo de desapontar as pessoas. E aí você vai descobrir que na verdade ela não é gente boa, ela é órfã. Porque a raiz é a orfandade, não se sente amada. Então ela acha que para se sentir amada, ela precisa fazer coisas, ajudar as pessoas, ir fazendo coisas, acumulando coisas, pensando nas pessoas, e vai fazendo, e na verdade, por trás dessa excelência, dessa proatividade toda, dessa pessoa que você pode contar para todo momento, tem uma pessoa ali que se sente órfã. E qual é o problema? O problema é que se sobrecarrega. O problema é que você não é curada, você não vai ser tratado. E a orfandade é tão sério porque é uma influência maligna dos últimos dias. Porque tem o órfão que foi abandonado pelos pais, mas também tem o órfão de pais vivos. O órfão que está dentro de casa, mas não se sente amado pelos pais, não se sente amado pela mãe. E esse é o pior tipo. Então a orfandade, quando nós temos esse sintoma de orfandade, quando nos sentimos órfãos, algumas coisas podem acontecer conosco. Então Deus precisa curar a orfandade do nosso coração, para que isso não seja um peso sobre as nossas vidas. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Diga amém. Olha para quem está lá e fala assim: fica tranquilo, Deus mandou uma chuva para limpar seus pecados hoje. Então nós falamos já sobre rejeição, nós falamos sobre orfandade, nós falamos sobre orgulho, e tem o quarto que também é um dos piores, que é um espírito maligno que aflige os nossos dias, que é o medo. Quantas pessoas elas se relacionam, elas fazem negócios, se sujeitam a tantas coisas, não por propósito, mas por medo. E o medo tem sido gigante, mas vai cair essa noite em nome de Jesus, amém? O medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo de se frustrar, medo de ser traumatizado de novo. Tudo isso são armadilhas e setas que o diabo lança sobre mim, sobre você. E aí a gente tem tipo de comportamento que a gente acha que é o comportamento que está errado. Na verdade não é o comportamento. O comportamento ele é fruto da raiz que está no seu coração, das palavras que você ouviu, das feridas que você carrega. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você não é o seu pecado, irmão. Você não é o seu medo. Você não é a rejeição. Você é filho amado de Deus. Para todas essas influências, o amor de Deus está aqui para curar a nossa vida, porque Deus se importa conosco. Então de verdade, talvez você está aqui hoje, você tem um pedido ao Senhor, igual aquele paralítico. Ele queria um milagre. Só que Deus, Ele não está interessado apenas em fazer um milagre na sua vida. Não é esse Deus que eu conheço, irmão. O Deus que eu conheço é um Deus de intimidade. É um Deus que se preocupa com o fio de cabelo que cai da minha cabeça, que não é um fio de cabelo grudado no paletó, amém? Alguém diga amém? Ok. É um Deus que é preocupado em fazer com que o sol acenda todos os dias, para que a gente viva. É um Deus preocupado em fazer com que o planeta, que a terra se mova a todo momento, para que nós possamos adorar a Ele. É um Deus preocupado com o seu coração. É um Deus que não está preocupado em colocar dinheiro na sua conta, apenas que Ele vai fazer isso se você tiver fé e crer, e semear e dizimar. Mas é um Deus que está preocupado em que você tenha paz para dormir. Porque não adianta você ter a melhor cama do mundo, a melhor casa, o melhor carro, se você não tiver paz, família, um lar, se você não tiver as coisas que o dinheiro não pode comprar. Então Deus pode sim te abençoar, igual esse homem foi abençoado, que foi curado na sua paralisia, mas a questão não era essa para esse cara. O que ele precisava era de perdão. Nós não sabemos o que precisamos. Então talvez você está aqui na igreja pedindo algo que você acha que é o que você precisa, mas talvez não é o que você precisa. O que Deus tem para você é uma vida
abundante. Quem está comigo, diga amém. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que o que Ele tem para nós é infinitamente mais tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É por isso que eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida, porque você vai viver milagre, que muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu nunca vi nada assim. Vou dizer mais uma vez aqui para alguém receber. Você vai viver coisas na sua vida ainda esse ano, ainda esse mês, que você vai olhar e vai dizer: eu nunca vi nada igual assim. Pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu nunca vi nada assim. Porque o Deus que eu conheço não é um Deus pela metade, é um Deus que traz vida plena sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É um Deus que não está morto, irmão, Ele está vivo. É um Deus que venceu a morte. É um Deus que pode parar o sol se for preciso para que você vença uma batalha. É um Deus que pode abrir o mar para você passar se for preciso. É um Deus que faz nova todas as coisas sobre a sua vida. Alguém celebra o Senhor aqui, essa igreja, em nome de Jesus. Deus tem mais para a sua vida, irmão. Deus tem mais para a minha vida. Nós precisamos entender, e sabe, eu quero que você leia comigo Salmos 139, versículo 23. Porque esse salmo, ele é poderoso demais. Ele fala do cuidado que Deus tem conosco. Então, Salmo 139, versículo 23, a Bíblia diz assim: tem aí? Uma projeção? Aí. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Versículo 24. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É uma oração que Davi fez para Deus, porque a gente não consegue enxergar superficialmente, mas Deus sabe. Então a nossa oração nessa noite é: Senhor, esquadrinha meu coração, olha e atenta para ver se tem algum caminho mal dentro de mim. De verdade, irmão, talvez a gente está lutando com o inimigo errado. Talvez a gente está guerreando contra o gigante errado. Quem está comigo, diga amém. Vou pedir para você não se distrair por nada. Tem pessoas andando aqui porque elas estão servindo, mas não se distraia, porque Deus está liberando palavras sobre o seu coração, amém? Escuta isso, irmão. Talvez nós estamos perdendo batalhas porque nós estamos lutando contra o gigante errado. Quando Davi vai encontrar os irmãos dele na batalha, o primeiro gigante que se levanta não é Golias, é o próprio irmão, e se levanta como ofensa. Davi chega, o irmão dele, Eliabe, olha para ele e fala assim: o que você está fazendo aqui? Vai lá cuidar das ovelhas. Você veio aqui para fofocar, né, Davi? Imagina se Davi fosse igual a você. Sabe o que ele ia fazer? Vou mandar um textão para ele agora, ele vai ver o que é textão. Eliabe, toma. Se Davi fosse igual a você, Golias estava até hoje vivo. Porque a gente não sabe lidar com os gigantes certos, a gente se confunde. Então aí você está lutando contra um vício, não consegue vencer o vício, porque acha que é o vício que é o seu gigante. Não é, o gigante não é o vício, é a rejeição que você sofreu. E se você não se sentir amado por Deus, você vai continuar em terapia após terapia, lutando contra o vício, e nunca vai ser liberto. E Deus não está preocupado em te libertar do vício para que você encontre outro. Porque eu conheço pessoas assim, que eram viciadas em algo, e aí pararam de viciar nisso e viciaram em outro. Porque o problema não é o que você está viciado, mas um coração carente de Deus, um coração que não encontrou em Deus satisfação. Então não adianta você orar contra o gigante, se você não deixar Jesus esquadrinhar o nosso coração e apontar para nós os gigantes certos. Então, se Davi fosse igual a nós, ele estaria discutindo com o irmão dele, queria provar para o irmão dele, ia chamar o pai dele. Peraí que eu vou chamar o pai, vamos ver quem que é então. Quem que é agora? Vamos ver quem que é então.
Se Davi fosse igual a nós, algumas pessoas aqui, ia ligar para Samuel, profeta Samuel, vem aqui porque meu irmão falou que eu tinha que estar nas passos, mas mostra para ele a unção que eu recebi. Eu sou profeta. Não sei porque eu fiz isso. Deu vontade. Você faz o ombrinho do recalque? Vou falar para o pastor. Porque a gente acha que o gigante é de carne e osso. E aí você vai trabalhar amanhã e aquele encardido está no seu pé. E você fica falando assim, essa pessoa que está no meu pé, ela não gosta de mim. Só que você não entendeu que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e agentes da maldade. A nossa luta não é no ambiente visível, é no ambiente invisível. Então não adianta você se posicionar contra pessoas X ou Y. Você tem que declarar que o diabo sai da sua vida, que o inimigo sai do seu caminho, que os principados saiam da sua vida, da sua família. Quem está dizendo, diga amém. Porque não é uma guerra superficial, irmão, é uma guerra interior. É mais fundo do que você imagina. Por que aquela pessoa é tão feliz, tão alegre, risonha? Você olha para ela, está rindo. Porque é a maneira que ela tem de se sentir amada. E aí, o problema é que a gente não consegue sustentar a vida inteira que nós não somos. Aí é por isso que a gente se escandaliza. A gente fala assim, não acredito que aquela pessoa fez isso. Não é possível, cara. Estava assim. A escandaliza por quê? Porque a gente acha que a gente conhece as pessoas. Você não conhece as pessoas. Quantos casados estão aqui? Digam amém. Olha para o seu cônjuge aí, para o seu amado, para o seu varão valoroso, para o seu varô. Fala assim, você não me conhece. Ou fala bem com cara de medo mesmo, você não me conhece. Mas fala assim, mas Deus me conhece. Tem gente que nem fala. Medo de endemoniar. Passa a vida inteira com a pessoa, de repente descobre algo, fala assim, não é possível que eu casei com isso. Porque a gente acha que conhece as pessoas. Então que a Bíblia seja para nós o que ela é de verdade, que é uma luz para os nossos passos, lâmpada para os nossos pés. Porque é só a palavra que vai colocar a gente de frente para Jesus e dizer o que nós precisamos mudar dentro de nós. E Deus não está preocupado em apenas te abençoar com coisas naturais, Ele quer curar o seu coração. Eu conheço pessoas que vieram para essa igreja buscando casas, e Deus deu casa para elas, carro, Deus deu carro para elas, nunca voltaram, nunca agradeceram. Por quê? Porque no fundo, não era isso que elas precisavam de amor, elas precisavam de arrependimento, elas precisavam de perdão, na verdade. A gente não sabe o que a gente precisa. Tiago vai nos ensinar que a gente quando vai orar, a gente não sabe pedir. Por isso que a gente não recebe. Porque a gente não sabe orar. Então, sabe, de verdade, irmão, essa palavra, ela precisa se entrar no seu coração, nesse mês de novembro, para que você deixe Cristo mudar o seu espírito, mudar a sua vida, para então você não apenas viver um milagre, mas ser perdoado pela graça de Deus. Eu não quero apenas um milagre. Eu quero o feitor de milagres comigo. Não quero apenas um dia da semana estar na presença de Deus. Eita chuva poderosa. Eu quero que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Quem está comigo, diga amém. E aí a Bíblia diz o seguinte, que quando os amigos trazem aquele paralítico para perto de Jesus, Ele perdoa os pecados. Porque muito problema que a gente passa na vida hoje é por falta de arrependimento. Muito problema que a gente tem na vida hoje, eita Deus, é por não reconhecer que somos pecadores. Porque o remédio para o orgulho é a humildade. Como eu venço o orgulho, pastor? Porque você não é tímido, você é orgulhoso. Não adianta fingir que você é uma coisa, porque não é. E Deus não está preocupado com o seu teatro, irmão. Amém ou não amém? Fala para quem está do seu lado, Deus não está preocupado com o seu teatro.
Nós não somos como sepulcro caiados, bonito por dentro, mas bonito por fora, mas podre por dentro. Nós somos uma igreja de verdade, irmão. É por isso que a gente não maqueia nada nessa igreja. Você não vai ficar vendo eu aqui sendo pastor santo e tantantã, porque não é isso. Isso não é o evangelho de Cristo. Nós entendemos, nós cremos no evangelho que nos coloca do avesso. Um evangelho que faz a gente, sabe, tirar nossas máscaras e chegar para Jesus com o coração quebrantado e entender que nós precisamos da graça de Cristo. Você não precisa de milagre, irmão, você precisa de perdão. Você não precisa que Deus faça algo para você financeiramente. Você precisa se arrepender da rejeição que você sentiu. Você precisa tirar a rejeição da sua vida, porque o que faz você não ser generoso é o fato de ser mesquinho, de achar que as pessoas vão gostar de você pelo aquilo que você tem. Então a gente se torna mesquinho, avarento, não consegue ofertar, não consegue ser generoso com nada, porque no nosso coração nós somos rejeitados. Então minha oração essa noite, como pastor dessa igreja e apóstolo dessa cidade, amém? É que Cristo transforme e cure as nossas raízes. Que Deus possa ir no lugar mais fundo do nosso coração e transformar a nossa vida. Porque eu declaro sobre você que aonde você foi rejeitado, a graça de Deus te acolhe. Eu declaro sobre você, aonde entrou o medo, vem sobre você o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu declaro sobre a sua vida, aonde entrou o orgulho, que essa noite o orgulho se desfaça perante os seus olhos, e você encontre no coração, em Deus, o coração humilde, porque esses são aqueles que Deus exalta, não os orgulhosos, porque os orgulhosos eles são abatidos, mas os humilhados, os humildes de coração, esses sim serão exaltados. A minha oração é que Deus refaça o nosso ser, para que a gente comece o mês de novembro pronto para viver milagre. Fala para quem está perto de você, fala assim: o que você prefere? Milagre aqui da terra ou um perdão do céu? O que você prefere? Que Deus te dê um carro massa para você ir para o inferno de carro? O que você prefere? Quais são os nossos pedidos essa noite? Quais são os milagres que de fato nós precisamos? A gente precisa entender e orar certo. Porque antes de Deus te dar um marido, uma esposa, Ele precisa quebrar as raízes que o diabo colocou sobre você. Porque senão vai ser mais um perrengue chique para a sua vida. Mais uma porta que você entrou que Deus não mandou você entrar. Sabe, eu descobri algo no Senhor, irmão, e eu gosto de falar isso aqui nessa igreja. Jesus, Ele é suficiente. Jesus, Ele é suficiente. Se você entende isso, a gente para de correr atrás do vento e começa a ver uma vida em que o vento sopra sobre nós e faz com que a gente seja guiado pelo Espírito. Todas as coisas que nós buscamos na igreja, no Senhor, a maioria delas não fazem parte do propósito de Deus para nossas vidas. Por isso que, se nós quisermos viver no milagre de fato, antes do milagre, eu quero o perdão de Cristo. Antes do milagre, eu quero que Cristo molde o meu caráter. Porque senão não adianta nada, irmão. Não adianta nada. Se você não deixar Jesus curar suas raízes, você pode ter a bênção que for para a sua vida, não vai adiantar nada. Mas eu te garanto, se você deixar Cristo perdoar os seus pecados, isso foi a voz de Deus aqui. Eu senti, você sentiu eu não? É isso. Se nós deixarmos que Cristo de fato transforme nossas raízes e cure nossas emoções, aí sim, irmão,
todo o bem que Ele liberar sobre nós vai ser sobrenatural, e nós viveremos coisas que ninguém viu. Olha para mim, irmão, não sou eu que estou falando. A Bíblia diz em Coríntios, o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Você não faz ideia o quanto Deus quer abençoar você. Você não faz ideia o quanto Deus pode fazer grandes coisas na sua vida que ninguém na sua família viu, que ninguém nunca ouviu. Mas só vai acontecer se nós primeiro deixarmos que Cristo cure o nosso interior. Você pode colocar a mão no seu coração e repetir uma oração comigo? Repita assim comigo, em nome de Jesus. Eu abro o meu coração para que Jesus cure o meu interior, para que Jesus transforme a minha vida, para que Jesus arranque as raízes malignas do meu coração. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu sinto que Deus vai transformar pessoas aqui. Tem gente que é muito brava, sempre de cara fechada. A gente julga essas pessoas, a gente acha que ela só é estressada, mas na verdade, por trás de uma pessoa estressada, tem uma criança que um dia foi abandonada, foi rejeitada. Nós julgamos os pecados das pessoas como se fossem sentenças sobre elas, mas ninguém sabe a história, ninguém sabe de fato o que você passou. Só nós sabemos as guerras que a gente passou, mas nós temos uma palavra de Deus sobre nós. Para cada dia de vergonha, o Senhor tem para nós dupla honra. Então olha para mim que eu vou declarar sobre a sua vida. Você que começa coisas e não termina, a partir de hoje eu declaro sobre você, Deus está curando as suas raízes essa noite. Você que não consegue concluir projeto nenhum, nem prosperar em nenhuma área nas coisas que você faz, e acha que o problema é gestão financeira, gestão administrativa, eu declaro sobre você essa noite, Deus está curando as suas raízes. Você que foi rejeitado um dia, receba o amor de Deus sobre a sua vida. Eu declaro sobre você que se sente sozinho, que não sabe ser feliz com ninguém, não consegue ser feliz com ninguém, não consegue fazer nada sozinho, aceita qualquer convite, vai para qualquer lugar, se relaciona com qualquer pessoa. Eu declaro sobre você a liberdade de Deus hoje em nome de Jesus. Deus ama você, o amor de Deus transforma a sua vida agora em nome de Jesus. Levante sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que todo demônio do medo que tem colocado o cadeado nos seus pés, demônio do medo que tem feito você refém de relacionamentos e aprovação dos outros, demônio do medo que tem paralisado a sua vida financeira, demônio do medo que tem roubado a alegria da sua casa, como profeta de Deus, eu denuncio agora e declaro sobre você a liberdade do Senhor. Diga: eu sou livre em nome de Jesus. Diga: eu sou livre em nome de Jesus. Diga-me forte: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Alguém pode celebrar Jesus por causa disso essa noite? Eu quero ler o fim do versículo, porque é muito incrível o que Deus faz. Versículo 11. Deus libera uma palavra: levante-se. Levante-se. O que o diabo quer fazer com você é deixar você prostrado. O que o diabo quer fazer com você é acabar com o seu casamento, acabar com a sua família, acabar com o seu chamado, acabar com a sua vida financeira. Mas 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei
atingido. Você não será atingido. Eu declaro sobre a sua vida: se levante, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Eu declaro em nome de Jesus o poder de Deus para te colocar em pé, o poder de Deus para fazer você prosperar, o poder de Deus para fazer você viver milagres. Eu declaro em nome de Jesus essa noite, você que entrou nessa igreja prostrado, escravo, desanimado, você sai daqui transformado pela palavra de Deus. Eu profetizo, você vai testemunhar um Deus que se importa com você, um Deus que vai fazer você se levantar, mas que também vai fazer milagres sobre a sua casa, e mais ainda, que vai perdoar você com a graça dEle. Alguém recebe em nome de Jesus? Toque o nome de alguém do seu lado, um crente pentecostal, e fala para ele: se levante em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 12: eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Se prepara para viver coisas que ninguém viu, irmão. Vou profetizar sobre essa igreja. Igreja Vitória, se prepara para experimentar a presença de Deus, para experimentar coisas do Senhor que ninguém ainda viu. Eu declaro sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre os seus filhos, eles viverão coisas que ninguém ainda viu na sua família. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida: você viverá coisas que ninguém ainda viu, porque o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Jesus, celebra o Senhor nessa igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Alguém com fé essa noite para receber essa palavra, para receber essa promessa? Eu acredito, aleluia, aleluia. Essa é a minha oração nesse dia. Não é um novembro comum, meu irmão. Se prepara, porque o que você vai viver nesse mês, muita gente não viu. Você vai viver nesse fim de ano, eu declaro, muita gente não viu. Presta atenção que eu vou liberar sobre a sua vida. Você não vai cumprir a meta, irmão. Você vai fazer história na empresa, da maior meta da história. Ninguém nunca fez isso. Pois é, vou te contar o segredo: eu fui perdoado por Jesus. Sabe por que o perdão é importante? Porque sem perdão a gente está longe dele. Mas quando Jesus nos perdoa, Ele está dizendo para nós assim: filho, você pode chegar perto de mim. Eu não sei por que esse cara ficou paralítico, mas eu sei que ele precisava ser perdoado. O que está impedindo você de caminhar? O que está impedindo você de prosperar? O que está impedindo você de deslanchar nas áreas da sua vida? Porque tudo bem, você não está numa maca aqui, paralítico visivelmente, mas talvez você está espiritualmente. Talvez você está paralítico emocionalmente. Independente de como você chegou aqui essa noite, irmão, eu quero profetizar sobre você: o perdão de Deus vai te colocar de pé. É o perdão de Deus que faz a gente entrar na presença dEle e desfrutar de uma vida de milagre. Sabe qual é a maior mentira do diabo nesses últimos dias? É falar para nós que nós não podemos, nós não merecemos Jesus. Mas eu acho que eu li na Bíblia uma vez que Deus amou tanto o mundo que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não fique paralítico, mas tenha vida eterna. Sabe por que o perdão de Cristo é tão importante para mim e para você? As pessoas acham que Jesus veio para a terra para fazer milagre. Muitas pessoas corriam atrás de Jesus por causa de milagre. Mas sabe qual foi a última coisa que Jesus fez na cruz? Não foi um milagre. Foi dizer: perdoai-vos. Então, essa noite o que a gente precisa não é de milagre. Pastor, eu preciso de milagre. Eu sei que você precisa. Todos nós precisamos, amém? Mas antes do milagre, o que
nós precisamos de verdade é sentirmos o perdão de Deus. E o perdão de Deus não é igual ao seu perdão, irmão, porque a gente só perdoa que a gente acha que merece perdão. O perdão de Deus não é igual ao perdão que você acha que conhece, porque a gente é assim: falou mal de mim, eu falo mal também. Agora vai ver, fez isso, agora vai ver a ira. A gente gosta de vingança. Isso não é o perdão de Deus. Sabe qual é o perdão de Deus? Enquanto ainda éramos pecadores, Ele nos amou. O perdão de Deus é a única coisa que faz você poder vir na igreja, na vida que você está vivendo. Que não adianta você fingir para mim que além de pastor, eu sou profeta, e eu sei. Mas o perdão de Deus é a única coisa que faz você poder agora pegar o vinho e o pão e fazer parte do corpo de Cristo. Então não sei o que você veio aqui hoje. Talvez você veio aqui em busca de uma resposta de Deus. Talvez você está enfrentando algo na sua vida que é só Deus que pode fazer. Eu te garanto, Deus vai fazer. Mas antes, Ele vai te tornar um perdoado na presença dEle. Será que você pode dizer isso? Diga assim para o diabo ouvir essa noite. Fala assim: eu fui perdoado. Aquele que foi rejeitado agora é perdoado. Aquele que tinha medo agora é perdoado. Aquele que era orgulhoso agora é perdoado, porque Cristo tem o amor. Como Paulo disse, a largura, comprimento e profundidade. Um amor que é para cima, para baixo e para o lado. Um amor que foi demonstrado através da cruz. Por isso eu quero fazer uma oração essa noite. Quero que você repita comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço que o Senhor veio na terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados, porque eu acredito que você é o caminho, a verdade e a vida. Diga com fé comigo, diga assim: eu acredito que Jesus Cristo de Nazaré é o meu único e suficiente Salvador. Quantos se sentem perdoados essa noite, digam amém. Então presta atenção, porque esse paralítico não foi apenas perdoado, mas também viveu um milagre. Então se você veio em busca de um milagre, eu quero te dar uma notícia poderosa. O mês de novembro é um mês de milagres. Deus me disse: filho, esse mês é mês de milagre, mas antes do milagre vem o perdão de Cristo. Então eu não sei você, mas eu estou pronto para testemunhar. Olha para alguém do seu lado e diga: você está pronto para testemunhar? Não, ele não está pronto, ele nem falou. Fala para ele: você está pronto para testemunhar? É um mês de milagre. Quem tem fé, diga amém. Eu já tomei posse do meu milagre. Eu declaro sobre a sua vida milagres do Senhor sobre a sua casa. Quem está comigo, diga amém. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer agora, nós vamos ofertar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, e vamos pegar o pão e o vinho. Então eu quero liberar também essa palavra sobre a sua vida financeira. Você que está aqui hoje, que precisa viver um milagre financeiro, e acha que o diabo está com um gafanhoto, acabando com a sua finança. Talvez não é esse gigante que você está vivendo, irmão. Você só precisava de perdão de Deus. Então nós vamos ofertar ao Senhor como gratidão e declarar que nós cremos na palavra do Senhor. Quem está comigo, diga amém. Então vamos fazer isso. Você que precisa de um envelope, levante sua mão. Você que vai ofertar com dinheiro, amém.
Você que vai fazer um Pix, você pode agora colocar aqui no QR Code do telão, apontar o seu celular e fazer um Pix. Se você precisa de maquininha, daqui a pouquinho você pode vir aqui com o Fernando e passar o seu cartão também na maquininha. Mas antes eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu declaro em nome de Jesus, você que tem tido uma vida de paralisia financeira, você que tem tido uma vida de paralisia financeira, Johnny, abre o portão lá, por favor. Você que tem enfrentado uma vida que não prospera, não consegue romper, parece que as coisas estão travadas, você precisa ofertar ao Senhor, porque talvez você deixou de ofertar, deixou de ser generoso, deixou de dizimar, e isso trouxe condenação para a sua vida. Mas hoje, em nome de Jesus, nós declaramos o perdão de Deus sobre a sua vida. E escreve esse dia, porque a oferta que você fizer hoje vai destravar milagres sobre a sua casa. O que você nunca viu, o que você nunca ouviu, é o que Deus tem para você essa noite. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar também pelas finanças, ó Pai. E essa noite nós declaramos, Senhor, que nós não vamos ser travados nisso. A nossa oferta essa noite, o nosso dízimo, os nossos votos essa noite serão ousados, como esses amigos que levaram um cara pro teto. Nós vamos fazer aquilo que ninguém faria. Essa noite nós vamos ver um milagre, Deus, mas eu declaro, nós também seremos ousados no ofertar ao Senhor, porque nós cremos que grandes coisas o Senhor tem sobre nós. Diga assim comigo: eu declaro em nome de Jesus, o mês mais próspero desse ano, vou começar a viver agora em novembro. Diga assim: em nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha vida financeira, um romper do Senhor. Tudo que eu perdi nos meses passados, eu viverei restituição nesse mês, em nome de Jesus. Alguém tem fé para viver milagre aqui essa noite? Alguém tem fé comigo em nome de Jesus? Então fique em pé no seu lugar. Você vai vir com a sua família, nós vamos guiar vocês aqui no fluxo da oferta, amém? Você vai fazer a sua oferta. Não venha sem ofertar, irmão. A oferta faz parte do culto, amém? Então venha em gratidão ao Senhor e faça a sua parte. E coloque a mão no gasofilácio e diga assim: eu viverei milagre. Quem entendeu, diga amém. Você vai sair do seu lugar, colocar a mão no gasofilácio e declarar: eu viverei milagre. Depois que você fizer isso, você pode pegar o pão e o vinho e voltar para o seu lugar, para a gente preparar para a ceia. Você está comigo? Diga amém. Amém? Então pode sair do seu lugar.